A palavra de Deus. Abre a sua Bíblia aí em Mateus 24. Obrigadão, viu, irmão? Mateus 25. E nós vamos ler versículo 14 em diante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Quem recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, que recebera 2, ganhou 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, e ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, e tens outros 2 ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim e recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aí tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Muito bem, irmãos, essa é a parábola dos talentos, e nós vamos tirar uns ensinamentos para nós aí através dessa parábola e Jesus contou. Muito bem, todos nós vamos começar já dizendo que todos nós temos um talento para ser negociado, dado por Deus. Qual que é o seu talento? Não sei, você tem que descobrir, mas você tem um talento a negociar. Aqui na parábola, um senhor, um homem rico, um homem de negócio, um homem que estava para ganhar dinheiro, não estava para brincar. Ele viajou para outras terras e ele resolveu dar o dinheiro aos seus servos, deu o dinheiro para eles poderem negociar, para eles poderem ganhar mais dinheiro. A parábola vai falar a respeito disso. Jogando isso para a vida cristã, nós também temos talentos a negociar. Então vamos prestar atenção no que aconteceu com aqueles servos. A parábola que Jesus deixou registrada aqui para nós é para o nosso ensinamento, é para falar aos nossos corações, é para nós raciocinarmos e pensarmos qual é a nossa responsabilidade com o talento que Ele nos deu. Então é para nós pensarmos nisso. Essa parábola foi registrada para nós analisarmos, pensarmos e colocarmos na nossa vida. É para isso que foi registrado. Tem uma finalidade. Então vamos prestar atenção então no que aconteceu aí nessa parábola. Vamos ver aqui que houve critério na distribuição dos talentos. No versículo 14,
do 25, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Primeira coisa que nós encontramos aí, ele chamou todos os servos. Chamou todos os servos. Então, talento, todo mundo tem. Como nós usamos? Bom, aí é que você precisa analisar. Então, ele chamou todos os seus servos. Ok? Então, qual é o critério? E chamou todos eles. É o que nós encontramos aqui. Chamou todos eles. O que mais nós podemos encontrar aqui? E lhe confiou os seus bens. Olha só. Ele chamou os servos, confiou o seu dinheiro, confiou aqueles servos, uns mais, outros menos, mas o fato é que ele confiou neles. Ok? Estamos entendendo? Ele rico, ele pegou o dinheiro, chamou os seus servos e deu o dinheiro para eles negociar. Ele confiou neles. Confiança. Ele confiou eles, seus servos, o seu dinheiro. Isso é confiança. De quem que era aquele dinheiro? Era dele? Não. Aquele dinheiro era do seu senhor. O dinheiro não era dele. Aquele servo pegou aquele dinheiro, ele podia ir para a farra. O servo confiou a ele o dinheiro. Ele podia fazer o que quisesse com o dinheiro. Não foi assim, pelo menos dois. E pelo menos dois fez. Ok? Confiou os seus bens a eles. Porque eles bens não era dele, era do seu senhor. Muito bem. Deus, vamos já ir aplicando para nós irmos finalizar mais rápido. Deus confiou os seus bens a mim e a você. Podia ter confiado aos anjos. Podia ter levantado outras pessoas especiais, mais capacitado que eu, mais capacitado do que você. Mas ele confiou a mim e a você os seus bens. Qual que é os bens de Deus? É dinheiro? Não. Os bens de Deus é o Evangelho, é a palavra, é a sua santidade, é a sua majestade. Os bens de Deus é nós defendermos Ele. Então, ele confiou os seus bens, confiou aqueles homens. Deus confiou os seus bens a nós, e os bens que nós estamos falando é o Evangelho, e nós estamos falando de talentos. Deus deu talentos a cada um de nós. Não existe servo inútil dentro da igreja, não existe. Todos nós temos talento, todos nós temos capacidade de fazer alguma coisa. Muito bem, a confiança do Senhor aos seus servos. Aquele homem confiou os seus bens, o que ele tinha de mais valioso, eram os seus bens. Ele confiou algo valioso aos seus servos, de muita valia. Olha o tamanho da responsabilidade que aqueles rapazes tinham nas suas mãos. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos. Deus confiou os seus bens a nós. Nós temos que repetir sempre. Quem vai fazer a obra de Deus não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente. Quem vai fazer esse trabalho de Deus somos nós, irmãos, somos nós. Do pastor ao menor, se quisermos colocar assim, quem vai fazer o trabalho de Deus somos nós, eu e você. Nós temos dificuldade, às vezes, na igreja para arrumar gente para trabalhar. Como se a obra fosse minha, como se a obra fosse do pastor da igreja. A obra, ele é de Deus. Deus confiou a nós.
o pastor tem o seu talento para fazer o seu trabalho, e nós temos o talento para fazer o nosso trabalho, porque Deus confiou a nós. Muito bem. Aqui nós podemos notar, versículo 15b, 15, vamos lá, versículo 15. A uns deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, cada um segundo a sua própria capacidade, aí ele partiu. Ok? Aqui nós encontramos algo. Ele distribuiu os talentos segundo a capacidade de cada um. Isso significa que Deus também, Ele nos dá os talentos segundo a nossa capacidade. Porque cada um tem uma capacidade. Ele, irmão, tem a capacidade de fazer isso. Pegar o violão, tocar. O outro tem a capacidade de fazer isso, aquilo, outro. Segundo a capacidade de cada um. Então não tem esse negócio, mas eu não sei fazer aquilo, mas sabe fazer outra coisa. Por que o Senhor deu mais dinheiro para um, menos dinheiro para o outro? Ele analisou a capacidade de cada um deles de fazer o trabalho. Segundo a capacidade individual de cada um. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele nos conhece na nossa intimidade, na nossa individualidade. Deus nos conhece. Deus não vai requerer mais do que Ele pediu para nós fazermos. Não vai requerer mais. Se Ele pediu você para fazer aquilo, Ele vai pedir aquilo. Você vai prestar conta daquilo. Muito bem. Deus também, o Senhor considerou a capacidade individual, considerou a responsabilidade de cada um. Cada um de nós temos a responsabilidade de desenvolver o nosso talento, de negociar o nosso talento, de fazer conhecido o nosso talento. Então, o nosso Deus, como Ele homem, Deus quer que nós sejamos pessoas capacitadas, responsáveis pela obra de Deus. Nós precisamos ser responsáveis. Isso aí não é problema meu. Não tem gente que fala assim, né? Isso não é problema meu. Todos nós, o problema é de todos nós, irmão, de todos nós. A limpeza da igreja, o evangelismo, a igreja em Bálsamo, seja qual for o trabalho, é responsabilidade nossa. Todos nós vamos trabalhar nessa obra, com os talentos que Deus nos deu, diferente uns dos outros, com certeza. Muito bem. Houve critério na distribuição dos talentos? Na questão do uso dos talentos, houve critério? Houve critério. É só você ler aí, ó. A um ele deu 5 talentos. Por que ele não deu um talento para ele ali? Ele deu 5 talentos, porque ele sabia que aquele servo tinha talentos, condições de fazer aquele dinheiro crescer, render, aplicar, negociar. Ele sabia. Ao outro ele deu 2 talentos. Ele sabia da capacidade do outro de 2 talentos. Ao outro ele deu 1 só. Entende? Então Deus, irmãos, usou critérios também na hora que distribuiu o talento. Agora vamos ver a atitude de cada um deles. O que receberam 5 talentos, o que aconteceu? Qual foi a ação dele? Qual foi a ação dele? Já saiu para negociar. Ação. Já saiu para negociar.
Ok? Que mais? Saiu imediatamente, não foi amanhã eu faço, semana que vem eu faço, quando eu terminar o trocar de emprego eu faço, o ano que vem eu vou estar em condições melhores, eu faço. Não, ele saiu imediatamente a negociar, imediatamente. Deus não deu talento para nós ficarmos guardando, prorrogando para o dia de amanhã, e amanhã não te pertence, o amanhã não nos pertence. Eu vou servir lá na frente, agora não, agora eu não posso. Muito bem, ele imediatamente ele fez o seu trabalho com urgência. O trabalho de Deus é feito assim, irmão, com urgência, tem que ser com urgência, não podemos deixar para amanhã, tem que ser hoje, tem que ser já, tem que ser agora. A responsabilidade dele de negociar, porque saiu imediatamente, versículo 16, e negociou, a negociar com eles, e ganhou outros 5, responsabilidade de negociar, ele saiu já para trabalhar. Responsabilidade. Nós precisamos também ser responsáveis com a obra de Deus. Eu sei, irmãos, eu sei que igreja não é fácil. Essa comunhão que nós temos aqui, às vezes não é fácil, é difícil. Hoje tivemos duas assembleias quentes. Por quê? Tem gente que não gosta nem de vir em assembleia, mas é necessário. É necessário. Às vezes não é fácil nós lidarmos uns com os outros. Não é fácil. É fácil lidar com as mulheres em casa? É fácil? Não é fácil, mas nós lidamos, né, irmão? Nós lidamos. Os irmãos, você viu a apresentação dos meninos? Parece que tinha uma, os do 10, né? Era um castigo, né? O 10 era um castigo? Paga 10 era um castigo. Não era, esse castigo não era para as meninas. Mas teve um homem aqui, representante aqui. Teve um representante aqui dos homens. Ele falou, mas e as meninas? Representante. Irmãos, lidar uma mulher em casa não é fácil. Lidar os homens. Lidar os homens é fácil demais. Não é fácil, irmãos. Não é fácil lidar com a esposa com o marido. Lidar com filhos. Essa turminha de hoje, que olha para os velhos e fala, tu tá velho, rapaz, tu não sabe mais de nada não. É fácil lidar, essa turma não é fácil não. A vida cristã não é fácil, a vida lá fora não é fácil. Lidar com um chefe, um gerente, um psicólogo da empresa, você chega, ela está agendada, você vai lá, senta, aí ela fica olhando para a tua cara, e você fica, essa mulher, ela não vai falar nada? Simplesmente ela está querendo ver até onde vai o teu estresse. Só isso que ela quer saber. E, né? É fácil? Não é. Na igreja também, irmão, não é fácil. Mas Deus nos deu uma responsabilidade. Nós temos talentos a desenvolver. Nós temos capacidade e Deus nos deu. Capacidade Deus nos deu. Uns mais, outros menos. É normal isso, é normal. Faz parte. Deus não dá todos os talentos para um só e o outro você não precisa fazer nada. Não precisa, senta aí, tá bom demais. Não é assim. Todo mundo tem a sua responsabilidade, todo mundo tem os seus talentos. Muito bem. 2 Coríntios 5, vamos ler um versículo agora, fora desse daqui, né? 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareceramos
perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós compareceremos perante o tribunal. Uns teólogos não gostam dessa palavra tribunal aqui. Tribunal dá a ideia de ser julgado, condenado e jogado lá na prisão, né? A ideia de tribunal é isso. Então a palavra, e eles não gostam dessa palavra tribunal. Nós seremos, compareceremos diante do Senhor para sermos avaliados pelo nosso trabalho. E vamos receber a recompensa. Ah, mas a igreja, irmão, a igreja não reconhece o trabalho da gente. E às vezes não reconhece mesmo. Mas nós não devemos preocupar que quem é que chamou os rapazes para, ora ver o que eles negociou, para ele poder agora compensá-los. Quem chamou? Foi o seu Senhor. E vai compensou eles, rapazes. Quem é que vai nos compensar pelo trabalho que Ele deu para nós fazermos? Vai ser Deus. Ah, mas a igreja ninguém importa. Eu trabalho tanto na igreja, ninguém importa. E trabalha mesmo. Aqui nessa igreja tem irmãos, e trabalha muito. Trabalha e trabalha muito. Não vamos esperar a recompensa da igreja, irmão. Não vamos esperar a recompensa. Quem nos deu esse trabalho a ser realizado, quem nos deu o talento para nós negociarmos foi Deus. E no momento certo, Ele vai recompensar. Ele vai recompensar. Não fica choramingando, né? Choramingando. Vamos para Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, ou os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu quero estar, a Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Quantas vezes nós já choramos pelo trabalho da igreja? Às vezes choramos, irmãos, em casa pelo trabalho da igreja. Eu já chorei, eu sei que tem gente que já chorou. E às vezes nós gostaríamos em bater palma para nós. Nós estamos fazendo um trabalho para Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quem vai enxugar de nossas lágrimas, enxugar as lágrimas dos nossos olhos é Deus. A palavra de Deus está dizendo, é Deus. Então nós não ficamos atrás de recompensa terrena. E se fosse a recompensa terrena, não valia a pena esse trabalho, não valia a pena, se fosse a recompensa terrena. Irmão, graças a Deus, a recompensa não é terrena. Irmão, isso é maravilhoso. A nossa recompensa é lá no céu. E o dono vai chamar e vai compensar os seus negociadores, aqueles que estão trabalhando na sua obra, e estão colocando o seu talento à disposição da obra de Deus. Nada de preguiça espiritual. Nada de preguiça espiritual. Nós vamos ficando mais velhos, irmãos. Aí nós falamos assim. Eu já falei isso, e alguns mais velhos já falaram isso. O ano que vem eu não quero nenhum cargo. Se possível, a gente dizer assim: o ano que vem eu não quero ser nem crente. Já enfrentamos tanta batalha na vida. O ano que vem eu não quero ser nem crente mais. Aí chega o ano que vem, quem falou que nós quer sair? Nós não queremos sair, irmão, nós queremos continuar trabalhando. Nós queremos continuar trabalhando. O meu pastor da igreja lá em São Paulo me casou, eu dei muito trabalho para ele ali, quando era na época de juventude. Ele ficou muitos anos na frente da igreja, até ele sentiu que
o povo da igreja estava ficando chato demais com ele, né? O povo ficando chato. E não tem esse povo não, né? Não tem não. Irmãos, ele saiu da igreja, ele já estava preparando um novo pastor, já estava trabalhando com ele. O outro pastor assumiu, ele saiu da igreja. Aí todo mundo pensou, ora ele vai aposentar, já estava aposentado, ora ele vai parar, né? Ora ele já tinha comprado uma casa no interior, ora ele estava tranquilo. Não, irmão, sabe o que aconteceu? Ele fundou uma nova igreja. Com a aprovação da primeira, ele fundou uma nova igreja. Eu fui em São Paulo lá esse ano, 2024. Nós o encontramos e ele falou para mim, você pode pregar na minha igreja domingo à noite? Você está por aí domingo à noite? Eu estou, pastor. Eu falei, claro, pastor, foi um prazer. Aí nós fomos lá, pregamos, choramos. Ele chorou muito. Eu não aguentei também, né? Dei muito trabalho para ele, e nem pai e filho. Mas é assim, irmãos, a gente é parar. Mas quando a gente serve a Deus, irmãos, é para servir até a morte. Até a morte. Tem coisas que chega uma hora a gente vai ter que passar o bastão, né? Passar o bastão. Tem os jovens aí, ó. Temos aí os jovens aí, e tá vindo aí a nova geração aí, tem uma turma boa aí na igreja, né? Que tá aí, ó, o Rafael, o Marquinhos, tem uma turma boa aí, ó. O Nielce, tem o Perfa aqui, ó. Tem muita gente aí. Mas nós vamos continuar aí. Eles vão olhar para nós e falar, esses velhos, rapaz, esses velhos só dá trabalho. Vai ter que aguentar nós. E nós é meio teimoso. Vai ter que aguentar nós e nós é meio teimoso. Então, irmãos, acontece. Deus nos deu talentos. E Ele deu porque é nós que vamos negociar. É nós que vamos negociar. Como é que nós vamos fazer isso? Isso é cada um tem a sua capacidade de fazer algo. O fato é que nós temos que lembrar, deixar bem claro, você tem um talento dado por Deus. Esse talento você não pode jogar ele fora. Você não pode colocar debaixo da terra, quando o Senhor chegar, olha, eu escondi aí, o Senhor é bravo, o medo do Senhor, tá aqui o seu dinheiro. Ok. Vamos ler o resultado então, ao invés de ficar falando, vamos ver qual foi o resultado aqui. Depois, 19, Mateus 25, 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se e recebeu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ele falou isso para ele que recebeu 5 talentos, ele falou isso para ele que recebeu 2 talentos, e agora vamos ver o que ele falou para ele receber 1 talento, versículo 24. Chegando por fim, ele recebera 1 talento, e disse, Senhor, sabendo que és homem severo, e ceifas o que não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso respondi na terra o teu talento, e tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Olha só o castigo para ele ir, não quis negociar o talento, colocou o talento lá debaixo da terra, guardadinho, mas não é para isso. O talento não foi dado para fazer isso. O talento é para negociar, fazer mais dinheiro para o seu Senhor. Então Deus também não nos deu um talento para nós enterrarmos, jogarmos fora. A vida inteira a pessoa tem talento, mas não quer servir. Você olha a capacidade da pessoa, tem,
mas não quer servir. Não trabalhamos para essa igreja, nós trabalhamos para Deus. Presta atenção, nós trabalhamos para Deus. Só para nós finalizarmos, vamos ler uns versículos agora para nós finalizarmos. Pode acompanhar aí na sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí. Romanos 14, 12. 14, 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quem vai dar conta do seu talento não é a sua esposa, não é seus filhos. Quem vai dar conta do seu talento é você. Presta atenção, é você que vai dar conta. A Bíblia está dizendo aí. 1 Coríntios 3, 8, vamos lá. 1 Coríntios 3, versículo 8. 1 Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Segundo o seu próprio trabalho. Quando nós colocamos o nosso talento à disposição de Deus, nós somos abençoados, as pessoas ao nosso derredor vai ser abençoada, tanto na igreja como lá fora, quando nós colocamos na mão de Deus. João 17, 4, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, o que diz aí o texto? O texto vai dizer o seguinte, João 17, 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus está dizendo, ele glorificou a Deus, baseado naquela obra, e Deus confiou a ele para fazer. Quem confiou os talentos a nós? Quem confiou isso a nós? Foi Deus. Essa igreja aqui, Deus confiou a nós. Não foi a outros, a nós, eu e você. Presta atenção nisso. 2 Timóteo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4, versículo 7. Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente. É você. Você, pessoalmente, você é que tem que fazer esse tipo de trabalho. Então, irmãos, aqui estamos nós. Deus confiou os seus bens. Deus confiou os seus bens. Quais são os bens de Deus? É o Evangelho do Senhor Jesus. Para nós propagarmos, anunciarmos, pregarmos, ensinarmos crianças, ensinarmos jovens, ensinarmos velhos. Fazer conhecido esse livro, o livro de Deus. Deus confiou a nós e nos deu talento para isso. Irmão, acorda do sono. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. A noite vem. A noite vem. Talvez amanhã você não vai ter mais tempo. Vamos fazer a obra de Deus hoje. Essa igreja, e não é a igreja melhor. Essa igreja, eu tenho certeza absoluta, não é a pior. Mas nós temos pessoas e ama o Senhor. Deus tem trazido pessoas e ama Ele. Você que está aí no banco, você é uma delas. Então vamos. Vamos dar as mãos e vamos trabalhar na obra. E o Senhor um dia vai te recompensar. Vamos ser criticados do começo ao fim. E quem põe a ara na frente é criticado. Isso aí, normal, faz parte da vida, é assim mesmo. Mas nós não devemos ficar choramingando, reclamando, porque o Papai do céu está nos vendo. Ele sim vai dar a recompensa. Amém? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e nós ouvimos cantada, obrigado pela Tua palavra pregada, obrigado por cada família que esteve presente e nessa noite. Ó Deus, nós te pedimos que esteja conosco todos os nossos programas que nós estamos programados para fazermos ainda esse ano, esteja nos motivando para fazer. Nós temos escola dominical, nós temos culto à noite, nós temos várias coisas para executar nessa igreja. Nos move os nossos corações, para que nós colocamos o nosso talento à Tua, Senhor,
a tua obra para fazer o teu trabalho. Leva para casa, ó Deus, nos protege essa noite, nos dê uma semana de paz abençoada. Abençoa a tua igreja, e nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém.